No dia 14 de maio, Subnautica 2 foi lançado às 12 horas da tarde, e eu, como um grande fã da saga, já tinha feito a compra do meu jogo desde a pré-venda na terça-feira. E depois de jogar algumas poucas horas, eu resolvi expressar a minha opinião e o que eu achei sobre o jogo, e também falar um pouco disso em cima dos outros dois jogos que a gente teve antes. Lembrando que isso aqui não é pra tacar hate nem nada, nenhum dos dois jogos, é só pra acrescentar realmente um pouco mais do que eu notei entre os dois jogos e o que eles têm em comum. Lembrando que pra esse vídeo só vai ser usado de base o jogo Subnautica 2 e o jogo Subnautica, tá? Eu não vou estar acrescentando o Below Zero porque eu trato ele muito mais como um jogo à parte. Eu sei que vai ter muito a ver, os dois jogos têm muito a ver em questões de lore e tudo mais, afinal o primeiro e o segundo jogo se passam no mesmo planeta, mas eu não acho que eles entram no mesmo patamar, por conta de que um teve uma mecânica nova que foi fora da Terra, né? Ali a gente teve a parte da neve, e essa daí eu queria deixar pra comentar a parte em outro vídeo. Então nesse vídeo aqui tenho em mente que eu só vou estar usando de base os eventos do primeiro e as coisas do segundo jogo. Um primeiro tópico que eu quero citar aqui é a imersão dos dois jogos. Você tem, né, aquela experiência do Subnautica 1, eu acho que pelo menos 90% da comunidade deve ter tido essa experiência de solidão. Você tá vagando num vasto planeta que você não sabe onde é, você não sabe qual planeta, você não sabe o que habita nesse planeta, e essa sensação de você não saber o que está por vir, não ter ninguém à sua volta, te dá aquele medo, mas não é um medo de algo que você já sabe o que está por vir, mas é um medo do que você não sabe do que está por vir. É extremamente cativante de boa, porque não é aquele medo que uma pessoa olha e fala assim, ah, tem esse bicho, eu tenho medo desse bicho. Não, você tem medo do que você pode ver quando você andar para tal canto. Quando você chega ali perto da Aurora, que é a nave que tá caída na água, quando você ouve os gritos do Reaper Leviathan, você já fica meio tipo, cara, o que é isso? Que treco é esse? Tá ligado? Enquanto você tem no segundo jogo, não uma experiência tão próxima. Isso se deve muito ao multiplayer do jogo, que acaba tirando um pouco da imersão de solidão. Pelo fato de você ter o seu amigo ali do seu lado sempre com você, você não fica muito naquela questão de que pode ter alguma criatura que pode estar nas suas costas e ninguém tá vendo, porque às vezes seu amigo pode estar atrás de você e vai sofrer os mesmos problemas. Mas é claro que isso não estraga 100% da imersão de solidão e muito menos de terror do jogo. Mas, pelo contrário, ele acaba diminuindo bastante esse sistema de medo ou paranoia. Lembrando que, como eu disse, isso não estraga a gameplay, mas tira um pouco daquela imersão e da solidão. Um outro tópico também muito importante a ser citado, que eles acertaram, e isso eu bato palma pra empresa, que é basicamente ter colocado todas as referências possíveis ao primeiro jogo. Foram, tipo, absurdas e sensacionais. Quando você faz o scanner, literalmente, o PGA, ele vai te falar que teve um cara que usou esse scanner para sobreviver a uma bactéria chamada Kara, que é literalmente a bactéria do primeiro jogo, e também cita o nome do protagonista do primeiro jogo, né? Essas referências foram absurdas de incríveis, eu não tava esperando nenhuma dessas referências, eu pensei que a lore se passava totalmente distante do que tinha acontecido desde os eventos do primeiro jogo, mas na realidade só se passam, acho que anos após o acontecimento do primeiro jogo. Um fator importante sobre lore e referências a serem citadas aqui é que, igualmente no Below Zero, a gente teve ali o Alan, que era um precursor que nos acompanhava na nossa cabeça, ia falando com a gente, nos dando instruções. Nesse jogo a gente tem o Noah, que é uma inteligência artificial ali, que tem a responsabilidade de nos manter vivo para nós concluirmos a nossa missão. E sem dar muito spoiler da história do jogo, até porque eu não quero estragar a sua experiência, eu recomendo muito que você jogue esse jogo, é que ele percute muito para uma parte mais futurística, quando você vê que diversas vezes o Noah cita que o nosso corpo, ele é meio que algo artificial, e você deixa isso bem mais claro quando você olha diversas caixas pretas largadas pelo mapa, com algumas escritas dizendo sobre pessoas que ressuscitaram sem as suas memórias 100%. Então a gente pode acabar presumindo que a gente se torna mais um banco de dados que ressuscita em outros corpos para poder prosseguir na sua missão e não realmente um ser humano. Isso justifica bastante coisa no multiplayer, como os caras reviver e tudo mais, mas para contexto de lore é totalmente incrível e foi muito bem aproveitado essa mecânica. No mais, eu não posso criticar muito o jogo, pois ele não está completo. Em questões de desempenho gráfico e tudo mais, eu vi pouca gente relatando problemas com ele. Eu tive alguns problemas para abrir ele no meu computador, e olha que eu tenho um Ryzen 3 3200G e uma RX 6600, mas depois que eu consegui abrir ele e configurar ele, o jogo tá rodando até que de boa, com tudo no low e talvez a resolução totalmente no mínimo, mas o importante é que eu tô conseguindo jogar e me divertir. E se você tem um computador e tem a possibilidade de comprar o jogo, eu recomendo bastante que você jogue ele. Ele tá por um preço até que legal pro que ele tá oferecendo, e no seu pré-lançamento eles já estão vindo com bastante proposta aí para o futuro. Então eu penso, sinceramente, em trazer futuramente mais notícias sobre esse jogo, porque é uma saga de jogos que eu gosto bastante. Mas no mais eu vou ficando por aqui, e espero continuar relatando minha experiência sobre esse jogo magnífico até o dia que eu conseguir zerar ele. Um beijo e boa noite a todos.